Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O avião pousou em Guarulhos por volta das 7 da noite e Roberto Almeida sentiu o peso da exaustão acumulada de 5 meses instalado nos ombros como uma carga física que parecia multiplicar-se a cada segundo. 5 meses. 150 dias. Mais de 3.600 horas longe de casa. Longe de Isabela. Roberto olhou pela janela do avião antes de se levantar, vendo as luzes de São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava, um tapete infinito de pontos luminosos que piscavam como estrelas caídas sobre o concreto. A cidade que ele ajudara a construir, literalmente, com suas incorporações espalhadas por dezenas de bairros, prédios comerciais, condomínios residenciais, shopping centers. O Império Almeida era um dos mais sólidos do mercado imobiliário brasileiro, com projetos em 12 estados e agora, finalmente, expandindo para o mercado internacional. Mas naquele momento, olhando para aquela imensidão de concreto e luzes, Roberto sentiu apenas um vazio profundo e crescente. De que adiantava construir um império se ele não conseguia estar presente na vida da única pessoa que realmente importava? Ele pegou a mochila de mão do compartimento superior, agradeceu à comissária de bordo com um aceno discreto e seguiu pela ponte de embarque junto com os outros passageiros. A primeira classe do voo de Frankfurt havia sido confortável, com seus assentos que viravam camas e o serviço impecável, mas nenhum assento de avião substituía a própria cama. Mais do que isso, nenhum lugar no mundo substituía o abraço de sua filha. O motorista o esperava no desembarque, segurando uma placa com seu nome, mesmo sendo completamente desnecessário após quase 10 anos de serviço fiel. Carlos era mais do que um motorista. Era um confidente silencioso, alguém que conhecia a família Almeida desde quando Isabela era apenas um bebê embrulhado em mantas cor-de-rosa. "Boa noite, Dr. Roberto", Carlos disse, pegando imediatamente a mala. "Como foi a viagem?" "Longa demais, Carlos. Longa demais." Os dois caminharam em silêncio pelo terminal de desembarque, passando por famílias que se reencontravam, abraços emocionados, crianças correndo para os braços dos pais. Roberto sentiu uma pontada de dor no peito. Isabela estava esperando por ele? Patrícia teria avisado que ele chegaria hoje? Durante os últimos meses, a comunicação com casa havia sido estranhamente difícil, como se houvesse uma barreira invisível entre ele e sua própria família. O estacionamento estava lotado como sempre, e o ar quente de fevereiro os envolveu assim que saíram do ar-condicionado do terminal. São Paulo, no verão, era uma mistura de calor úmido e poluição que grudava na pele. Roberto entrou no carro, um Mercedes Classe S preto com vidros fumês, e finalmente permitiu que seu corpo relaxasse um pouco contra o couro macio do banco traseiro. "Direto para casa, Carlos." "Por favor." O carro saiu do estacionamento e se juntou ao trânsito caótico da rodovia Hélio Smith. Roberto puxou o celular do bolso, pensando em ligar para casa, mas hesitou. Queria ver a expressão no rosto de Isabela quando ele aparecesse de surpresa. Queria vê-la correr até ele, jogar-se em seus braços como sempre fazia depois de suas viagens. Mesmo que fossem apenas 2 ou 3 dias fora, Isabela sempre o recebia como se ele tivesse estado ausente por anos. Pensava em Isabela. 7 anos, cabelos castanhos que brilhavam dourados sob o sol, sempre presos em tranças elaboradas que Marina costumava fazer com tanta paciência e amor. Marina. O pensamento da esposa falecida ainda doía, mesmo após 3 anos. Ela partira de forma tão súbita, tão inesperada, deixando um vazio imenso que nenhuma quantidade de trabalho conseguia preencher completamente. Um aneurisma cerebral. Foi o que os médicos disseram. Uma ruptura silenciosa, que a levou em questão de horas, sem avisos, sem despedidas, sem últimas palavras. Isabela tinha apenas 4 anos quando perdeu a mãe. Era pequena demais para entender completamente o que significava aquela ausência permanente. Roberto lembrava como a filha esperava Marina voltar,
como ela corria para a porta toda vez que ouvia passos no corredor, acreditando que a mãe finalmente havia voltado de sua viagem. Levou meses até que Isabela começasse a aceitar que Marina não voltaria. E mesmo agora, 3 anos depois, Roberto às vezes a pegava olhando para fotos antigas, os olhinhos brilhantes de lágrimas contidas. Foi por isso que ele se casou com Patrícia. Pelo menos era o que dizia a si mesmo nas noites em que a culpa não o deixava dormir. Isabela precisava de uma figura materna, precisava de estabilidade, de alguém que estivesse presente quando ele precisava viajar. E Patrícia parecia perfeita para isso. Ele a conhecera em um evento beneficente da Associação Paulista de Empresários, cerca de 18 meses depois de Marina partir. Patrícia Monteiro era tudo que a sociedade paulistana esperava ver ao lado de um empresário bem-sucedido como ele. Loira, alta, elegante, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife importadas. Ela transitava com facilidade entre a elite empresarial e cultural da cidade. Falava 3 idiomas fluentemente, tinha uma pós-graduação em artes plásticas pela Sorbonne. Era sofisticada, inteligente e demonstrava, ou pelo menos Roberto acreditava que demonstrava, genuíno interesse por Isabela. O namoro foi breve, quase apressado em retrospectiva. 6 meses depois de se conhecerem, Roberto pediu Patrícia em casamento. O casamento foi discreto, apenas familiares próximos e alguns amigos íntimos em uma cerimônia elegante no Fasano. Patrícia entrou na vida da família Almeida como um furacão de sofisticação e mudanças. Reformou a casa toda, trocou móveis, contratou novos funcionários, estabeleceu novas rotinas. E foi quando as coisas começaram a mudar. No início eram pequenos detalhes que Roberto atribuía a um período de ajuste natural. Patrícia sugeria que Isabela passasse mais tempo no quarto, fazendo lições de casa. Dizia que a menina precisava aprender disciplina, rotina, responsabilidade. Roberto, absorvido pelo trabalho e confiando no julgamento da esposa, concordava. Patrícia também começou a limitar as visitas de Juliana, irmã de Marina. Dizia que a cunhada estava tendo dificuldade em aceitar a nova dinâmica familiar, que suas visitas frequentes estavam confundindo Isabela e dificultando a adaptação da menina à nova realidade. Roberto novamente concordou. Afinal, Patrícia estava em casa todos os dias. Ela sabia melhor do que ele o que estava acontecendo. Ou pelo menos era nisso que ele escolhia acreditar, porque a alternativa era admitir que estava falhando como pai ao deixar outra pessoa tomar todas as decisões sobre a criação de sua filha. Então vieram as viagens internacionais. A Almeida Incorporações estava expandindo para o mercado europeu e asiático. Projetos ambiciosos que exigiam a presença pessoal de Roberto em negociações complexas. A primeira viagem foi para Dubai, 2 semanas estabelecendo parcerias com investidores do Oriente Médio. Depois Frankfurt, 1 mês inteiro finalizando contratos com grupos alemães. Então Xangai, onde ficou quase 2 meses desenvolvendo um projeto residencial massivo em parceria com construtoras chinesas. As ligações para casa durante esse período foram se tornando cada vez mais frustrantes. Patrícia sempre atendia, sempre com aquela voz doce e controlada, sempre com uma desculpa para que Isabela não pudesse falar. A menina estava dormindo, mesmo sendo plena tarde em São Paulo. Estava na aula de balé, na aula de piano, no pediatra. Estava com dor de cabeça e não podia ser perturbada. Estava tendo um dia difícil e precisava de espaço. Roberto aceitava as explicações porque a alternativa era enfrentar uma verdade que ele não estava preparado para ver. E porque, no fundo, uma parte dele se sentia aliviada por não ter que lidar com as demandas emocionais de ser pai, enquanto estava tentando construir um império comercial do outro lado do mundo. As tentativas de falar com Juliana também haviam sido sistematicamente bloqueadas. Patrícia mencionara várias vezes que a cunhada estava sendo inconveniente, aparecendo na casa sem avisar, fazendo perguntas inadequadas sobre como Isabela estava sendo criada, questionando decisões de Patrícia sobre alimentação, rotina e educação da menina. Dissera que precisava estabelecer limites firmes, que Juliana precisava entender de uma vez por todas
que agora ela, Patrícia, era a senhora da casa e a responsável por Isabela. Roberto, cansado das viagens intermináveis e querendo evitar conflitos familiares, concordara que Patrícia estabelecesse os limites que achasse necessários. Ele até ligou para Juliana em um momento de culpa crescente, pedindo que a cunhada respeitasse o espaço de sua nova família. Juliana tentou dizer que algo estava errado, que Isabela não parecia bem nas poucas vezes que conseguia vê-la, mas Roberto cortou a conversa, dizendo que Juliana estava tendo dificuldade em superar a perda da irmã e estava projetando suas inseguranças na situação. Agora, no banco traseiro do carro, atravessando a marginal Tietê em direção ao Jardim Europa, Roberto sentia o peso esmagador de cada uma dessas decisões. A culpa que vinha crescendo aos poucos durante os últimos meses de viagem agora era uma presença física em seu peito, apertando, sufocando. O trânsito estava pesado mesmo para uma quinta-feira à noite, e levaram quase 1 hora para percorrer um trajeto que normalmente levaria 20 minutos. Roberto usou o tempo para responder alguns e-mails urgentes no celular, mas sua mente estava em outro lugar. Estava em casa, no quarto de Isabela, imaginando como a filha teria crescido nos últimos 5 meses. Crianças mudavam tão rápido nessa idade. Será que ela tinha crescido? Perdido algum dente? Aprendido coisas novas na escola? A última videoconferência que conseguira fazer com Isabela havia sido há quase 2 meses. A conexão estava ruim, a imagem congelando constantemente, mas mesmo assim, Roberto conseguira ver que algo estava diferente. Isabela parecia menor de alguma forma, mais quieta, menos animada. Quando ele perguntou como ela estava, a menina apenas disse: "Está tudo bem, papai", com uma voz tão pequena que quase não se ouvia. Patrícia interrompeu logo depois, dizendo que a conexão estava terrível e que era melhor desligar para não gastar os dados do celular. Roberto não insistiu, nunca insistia, e essa era, talvez, sua maior falha como pai. O carro finalmente entrou no condomínio fechado do Jardim Europa, um dos enclaves mais exclusivos de São Paulo, onde cada casa custava facilmente dezenas de milhões de reais. Portões automáticos, de ferro forjado, se abriram ao reconhecer o carro, revelando ruas arborizadas com árvores centenárias, mansões imponentes de diversos estilos arquitetônicos, uma mistura de clássico e moderno que refletia o gosto variado de seus moradores bilionários. Guardas de segurança privados patrulhavam discretamente, câmeras ocultas monitoravam cada centímetro, uma bolha de segurança e privilégio isolada do resto da cidade caótica lá fora. A casa dos Almeida ficava no final de uma rua sem saída, estrategicamente posicionada para a máxima privacidade. Era uma construção modernista de 3 andares, toda em vidro temperado e concreto aparente, projetada por um arquiteto premiado e celebrado em revistas especializadas. Janelas enormes permitiam que a luz natural inundasse cada cômodo durante o dia, enquanto à noite o sistema automatizado de iluminação criava uma atmosfera que parecia saída de uma revista de decoração. Jardim horizontal no térreo, piscina infinita aquecida, academia privativa, cinema particular no subsolo. Um símbolo de sucesso que agora, retornando depois de tanto tempo, parecia a Roberto apenas uma gaiola dourada. As luzes da casa estavam todas acesas, criando um brilho quente que vazava pelas imensas janelas. Roberto agradeceu Carlos com um aceno, pegou sua mala e caminhou até a porta principal. Antes que pudesse usar a chave, a porta se abriu como se alguém estivesse esperando sua chegada. Patrícia estava ali, emoldurada pela luz do hall de entrada, parecendo ter saído de uma sessão de fotos para a revista de moda. Usava um conjunto de seda creme que provavelmente custava mais que o salário mensal de muitas famílias brasileiras. Os cabelos loiros caindo em ondas perfeitas sobre os ombros bronzeados, maquiagem impecável, mesmo sendo uma quinta-feira à noite comum. Ela sorriu, aquele sorriso estudado e perfeito que Roberto havia aprendido a reconhecer como sua expressão padrão para o mundo. "Querido, você chegou", ela disse, inclinando-se para beijá-lo levemente no rosto.
Um beijo social que não transmitia qualquer afeto real. A viagem foi boa? Roberto entrou, deixando a mala no chão do hall imenso, com seu piso de mármore italiano. Seus olhos vagaram pelo espaço, procurando por sinais de vida, por Isabela. Exaustiva, respondeu, a voz saindo mais áspera que pretendia. Onde está Isabela? Patrícia fechou a porta atrás dele, e Roberto notou como o sorriso vacilou por apenas uma fração de segundo antes de se recompor. Ela está no quarto, amor. Não estava se sentindo muito bem hoje. Você deve estar cansado da viagem. Que tal tomar um banho e jantar antes de subir? Não queremos acordá-la se ela já estiver dormindo. Você sabe como as crianças ficam irritadas quando são acordadas. Algo na voz de Patrícia soou artificial, e esse algo ativou um alarme primitivo no cérebro de Roberto. Ele a conhecia há tempo suficiente para perceber quando ela estava tentando controlá-lo, direcioná-lo. E havia algo mais, algo nos olhos dela, um lampejo breve de algo que poderia ser pânico ou medo antes que a máscara de perfeição voltasse ao lugar. Quero vê-la primeiro, Roberto disse, sua voz firme pela primeira vez em meses. 5 meses é tempo demais. Preciso ver minha filha agora. Ele já estava caminhando em direção à escada sem esperar resposta. Atrás dele, ouviu Patrícia começar a falar, as palavras saindo apressadas e um tom mais alto que o usual. Roberto, ela realmente precisa descansar. Teve um dia muito difícil na escola e depois a aula de balete foi cansativa e... Mas Roberto já estava subindo os degraus, 2 de cada vez, impulsionado por uma urgência crescente que ele não conseguia explicar racionalmente, mas que pulsava em cada batida acelerada de seu coração. O pressentimento obscuro que vinha crescendo durante toda a viagem de volta, todas aquelas ligações interrompidas, todas aquelas desculpas, todas aquelas conversas estranhas, tudo isso estava tomando forma, materializando-se em algo concreto e aterrorizante na boca de seu estômago. O corredor do 2º andar era longo, com pé direito alto e paredes brancas decoradas com obras de arte contemporânea que Patrícia havia colecionado. Roberto passou por tudo isso sem ver nada, seu foco totalmente concentrado na porta no final do corredor. A porta do quarto de Isabela estava entreaberta, uma fresta estreita de luz amarela escapando para o corredor escuro. Roberto empurrou a porta devagar, o coração martelando contra as costelas, e o que viu do outro lado fez o mundo ao seu redor parar completamente. Isabela estava sentada na beirada de sua cama infantil, com um dossel rosa, os pezinhos balançando sem alcançar o chão de madeira. Usava um vestido de algodão rosa claro decorado com flores bordadas, um presente que ele havia mandado de Dubai meses atrás. Mas o vestido, que deveria servir perfeitamente agora, pendia frouxo demais nos ombros ossudos, o tecido caindo de forma estranha em um corpinho que parecia ter encolhido, diminuído, desaparecido. A menina estava olhando para as próprias mãos, virando-as lentamente como se fossem objetos estranhos que ela não reconhecia mais. Quando ouviu a porta se abrindo e ergueu os olhos, Roberto sentiu literalmente o chão desaparecer sob seus pés. Os olhos de Isabela, aqueles olhos castanhos cheios de vida que brilhavam com luz própria, estavam fundos, afundados em órbitas que pareciam grandes demais para o rosto pequeno. Olheiras escuras e profundas circulavam os olhos, marcas que não deveriam existir no rosto de uma criança de 7 anos. As bochechas, que Roberto lembrava cheias e rosadas, sempre pintadas de vermelho depois de correr no jardim, agora estavam côncavas, os ossos da mandíbula e da maçã do rosto marcados de forma proeminente demais. Os bracinhos que saíam das mangas curtas do vestido eram finos como gravetos, tão finos que Roberto podia ver cada contorno dos ossos, cada articulação, cada tendão. A pele tinha uma palidez doentia, quase translúcida, com pequenas manchas aqui e ali que falavam de deficiências nutricionais. "Papai", ela sussurrou, e até mesmo sua voz parecia diferente, frágil, como se viesse de muito longe, como se ela estivesse falando do fundo de um poço escuro. Roberto atravessou o quarto em 3 passadas largas, seus joelhos batendo no chão com força ao ajoelhar-se, diante da filha. "Isabela", ele disse,
as mãos tremendo ao tocá-la. Minha filha, minha pequena, o que aconteceu com você? Ele a puxou para seus braços e o que sentiu foi como um soco no estômago que tirou todo o ar de seus pulmões. O corpo de Isabela era leve, assustadoramente leve, como se ela fosse feita de papel machê, como se não houvesse substância real ali. Ele podia sentir cada costela através do tecido fino do vestido, cada vértebra da coluna, cada osso saliente onde não deveria haver ossos salientes. As mãozinhas que se agarravam a ele tremiam levemente, e quando Roberto segurou uma delas, sentiu como estava gelada, fria demais, sem o calor vibrante que toda criança saudável deveria ter. Patrícia apareceu na porta do quarto nesse momento, e Roberto viu no rosto dela uma mistura complexa de emoções que passou rápido demais para ele decifrar completamente. Medo, talvez, ou raiva, ou uma tentativa desesperada de manter o controle de uma situação que estava escapando de suas mãos perfeitamente manicuradas. Roberto, você está exagerando, ela disse. E o sorriso voltou ao rosto dela como uma máscara sendo colocada no lugar. Isabela teve uma gripe forte nas últimas semanas. Está se recuperando, só isso. Você sabe como as crianças ficam magrinhas quando estão doentes. É completamente normal. Roberto se virou para a esposa, Isabela ainda agarrada a ele como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando. Isso não é uma gripe, ele disse, e sua voz estava tremendo, não de cansaço, mas de raiva, uma raiva fria e controlada que começava a queimar por dentro. Olhe para ela, Patrícia. Olhe para a minha filha e me diga que isso é normal. Ela está bem, amor, Patrícia retrucou, mas sua voz estava começando a ficar mais alta, mais defensiva. Você está cansado da viagem, está vendo coisas que não existem. Amanhã ela vai estar melhor, você vai ver. Você vai acordar, perceber que estava sendo dramático e tudo vai estar bem. Mas Roberto não conseguia desviar os olhos de Isabela. A menina estava encolhida contra seu peito agora, tentando se fazer pequena, tentando desaparecer, e ele sentia como seu corpinho inteiro tremia. Quando tocou a pele dela novamente, confirmou que estava gelada, fria como gelo, apesar do calor sufocante da noite paulistana de verão. Vou chamar um médico, ele disse, já puxando o celular do bolso com uma mão enquanto segurava Isabela com a outra. Agora. Não precisa, Patrícia disse, e agora havia uma urgência em sua voz que não estava lá antes. Roberto, você está sendo completamente dramático. É só uma fase. Ela vai melhorar naturalmente. Não há necessidade de envolver médicos, fazer escândalo, criar problemas onde não existem problemas. Uma fase? Roberto repetiu, incrédulo, sentindo a raiva crescer como uma onda dentro dele. Minha filha está desnutrida, Patrícia. Ela pesa menos que uma criança de 4 anos. Isso não é uma fase. Isso é negligência. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado como chumbo derretido. Patrícia cruzou os braços sobre o peito e, pela primeira vez, desde que Roberto a conhecera, o sorriso desapareceu completamente de seu rosto, revelando algo embaixo que era frio e duro como pedra. Você não estava aqui, ela disse, cada palavra carregada de veneno mal contido. Você não sabe pelo que passamos. Isabela é uma criança extremamente difícil. Não quer comer, faz birra o tempo todo, se recusa a seguir qualquer regra. Fiz o melhor que pude nas circunstâncias. Fiz mais do que qualquer outra pessoa faria no meu lugar. Roberto sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Ela tem 7 anos, Patrícia. 7 anos. Ela é uma criança. E você é a adulta que deveria estar cuidando dela enquanto eu estava fora trabalhando para sustentar essa família. Isabela se mexeu em seus braços e Roberto ouviu um sussurro tão baixo que quase não conseguiu entender. Papai, eu tentei ser boa. Prometo que tentei muito. Fiz tudo o que ela mandou. Mas nunca foi suficiente. Nunca era suficiente. O coração de Roberto não apenas se partiu. Ele se estilhaçou em milhares de pedaços dentro de seu peito. Ele beijou a cabeça da filha, sentindo os cabelos que antes eram grossos e brilhantes, agora finos e sem vida, cheirando vagamente a algo que não estava completamente limpo. Você não fez nada de errado, minha pequena, ele disse, a voz quebrando.
Nada disso é culpa sua. Nada. Você me ouviu? Não é sua culpa. Patrícia bufou, um som de desdém puro, e se virou para sair do quarto. Conversamos sobre isso amanhã quando você estiver mais racional e menos dramático, ela disse, as palavras fluindo com frieza calculada. Quando você conseguir pensar claramente, em vez de entrar em pânico desnecessário. Ela começou a sair, mas Roberto a chamou, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Não saia dessa casa, Patrícia. Ainda não terminamos essa conversa. Ela parou na porta, mas não se virou. Estou cansada, Roberto. Vou para o meu quarto. Conversamos de manhã. Então ela saiu, os sapatos de salto alto ecoando no corredor de madeira, cada passo soando como uma sentença final. Roberto ficou ali, no chão do quarto de sua filha, segurando aquele corpinho frágil e quebrado, tentando entender como isso havia acontecido sob seu próprio teto, como ele havia permitido, como havia confiado tão cegamente, aceitado cada desculpa, ignorado cada sinal de alerta que seu instinto havia levantado. Isabela, ele disse suavemente, afastando-a apenas o suficiente para olhar nos olhos fundos dela. Preciso que você seja muito corajosa agora e me conte o que aconteceu enquanto eu estava fora. Tudo. Pode fazer isso para o papai? A menina olhou para a porta por onde Patrícia havia saído, e o medo em seu pequeno rosto era tão intenso, tão visceral, que Roberto sentiu bile subir em sua garganta. Isabela balançou a cabeça levemente, os lábios tremendo. Ela disse que eu não posso contar, ela sussurrou, as palavras saindo entrecortadas. Disse que se eu contar qualquer coisa para você, você vai ficar bravo comigo. Vai me mandar embora. Vai me deixar sozinha para sempre, em algum lugar escuro, onde ninguém vai me encontrar nunca. E eu não quero ficar sozinha, papai. Por favor, não me deixe sozinha. Roberto sentiu lágrimas queimar em seus olhos, uma raiva fria e controlada, substituindo o choque inicial. Isabela, olhe para mim, ele disse firmemente, segurando o rostinho magro entre suas mãos. Eu nunca, você está me ouvindo, nunca vou te mandar embora. Você é minha filha, minha princesa, meu mundo inteiro. Não importa o que aconteça, não importa o que você me conte, eu vou te proteger. Sempre. Mas para isso preciso saber a verdade. Preciso que você confie em mim. Isabela olhou para ele por um longo momento, os olhos fundos parecendo avaliar, pesar, decidir. Então, finalmente, ela começou a chorar. Não um choro alto ou dramático, mas lágrimas silenciosas que escorriam pelas bochechas côncavas, molhando o tecido do vestido onde caíam. Ela não me deixa comer, papai. Isabela sussurrou. Coloca comida no prato, mas não me deixa comer. Fica olhando e contando cada garfada. Diz que eu preciso aprender a ser perfeita, que a mamãe foi embora porque eu não era boa o suficiente. Me tranca no quarto quando ela sai com as amigas. Às vezes fico sozinha o dia todo inteiro e só tenho um copo de água. E eu tenho tanta fome o tempo todo. Meu estômago dói muito. Cada palavra era uma facada no peito de Roberto. Mas Isabela continuou, como se agora que havia começado a falar, não conseguisse mais parar. Ela tira meu tablet, meus livros, meus brinquedos. Diz que eu não mereço. Diz que se eu contar para alguém, você vai parar de me amar. Diz que eu sou uma criança feia e gorda e preguiçosa e que por isso a mamãe preferiu ir embora do que ficar comigo. E eu tentei ser boa, papai. Tentei muito. Mas nunca é suficiente. Roberto puxou Isabela de volta para seus braços e a segurou com força, balançando-a suavemente enquanto ela chorava contra seu peito. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando um quadro aterrorizante e completo. As ligações sem resposta, as desculpas constantes, o distanciamento forçado de Juliana. Os 5 meses que ele passara longe não foram apenas um período de trabalho intenso e viagens exaustivas. Foram 5 meses de tortura silenciosa e sistemática para sua filha dentro de sua própria casa. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou. Mas era uma mentira, e ambos sabiam disso. Nada estava bem. Nada estaria bem por muito tempo.
Mas ele precisava dizer alguma coisa, precisava prometer alguma coisa, mesmo que fossem apenas palavras vazias naquele momento de horror. Prometo que vai ficar tudo bem. O papai vai consertar tudo. Ele sabia que consertar era uma palavra fraca demais para o que precisava ser feito. Mas era um começo, tinha que ser. Roberto levantou-se do chão do quarto com Isabela, ainda nos braços, e cada músculo de seu corpo parecia protestar contra o movimento. Não era o cansaço da viagem. Era o peso esmagador da culpa que agora se materializava em uma dor física que atravessava cada fibra de seu ser. Ele olhou ao redor do quarto da filha, realmente olhou pela primeira vez, e o que viu confirmou seus piores medos. O quarto que ele lembrava cheio de brinquedos, livros, desenhos coloridos nas paredes, agora estava estranho, limpo demais, organizado demais. As prateleiras que antes transbordavam de pelúcias e bonecas estavam quase vazias. A estante de livros infantis que Marina havia preenchido com tanto cuidado estava pela metade. Os desenhos que Isabela costumava fazer e pendurar orgulhosamente em um varal de fotos haviam desaparecido. O quarto parecia mais um quarto de hotel do que o espaço de uma criança de 7 anos. Vamos sair daqui, ele disse, decidido. Vou te levar para um lugar seguro e amanhã cedo procuramos um médico. Na verdade, não. Vamos agora mesmo. E a Patrícia? Isabela perguntou, a voz trêmula, os olhinhos arregalados de medo. Não se preocupe com ela, você só precisa se preocupar em ficar bem. O papai vai cuidar de tudo. Roberto caminhou até o closet de Isabela e pegou uma mochila pequena com estampa de unicórnios. Começou a colocar algumas roupas dentro, pegando casacos, porque sabia que no hospital o ar-condicionado seria forte. Isabela se agarrava a ele com uma mão, enquanto com a outra apontava timidamente para a cômoda. Papai, o Sr. Bigodes, ela sussurrou. Roberto olhou para onde ela apontava e viu um urso de pelúcia surrado, claramente muito amado, meio escondido atrás da cômoda, como se tivesse sido jogado ali. Ele pegou o urso e entregou para Isabela, que o abraçou com uma intensidade que partiu o coração dele mais uma vez. Pronto, minha princesa, vamos. Ele desceu a escada com Isabela nos braços e a mochila pendurada no ombro. Patrícia estava na sala de estar, sentada no sofá branco de couro italiano, segurando uma taça de vinho branco. Ela havia trocado de roupa e agora usava um roupão de seda, os cabelos presos em um coque casual, a postura relaxada como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Quando viu Roberto descendo com Isabela e a mochila, seu rosto se endureceu. Para onde você pensa que vai? Ela perguntou, a voz controlada, mas com uma ponta afiada de ameaça. Para longe daqui, Roberto respondeu, caminhando direto para a porta de entrada sem olhar para trás. Você não pode simplesmente levar a menina no meio da noite. Patrícia se levantou, a taça ainda na mão. Sou a madrasta dela. Tenho direitos legais. Você não pode tomar decisões unilaterais sobre ela sem me consultar. Roberto parou e se virou, encarando a mulher que ele havia confiado com o bem mais precioso de sua vida. Direitos? Você perdeu qualquer direito quando decidiu maltratar minha filha. Quando a privou de comida, quando a trancou no quarto, quando a fez acreditar que ela não merecia ser amada. Não chegue perto dela, nunca mais. Patrícia riu e era um som frio calculado, completamente desprovido de humor genuíno. Você acha que alguém vai acreditar em você? Sou conhecida nessa cidade, Roberto. Participo de conselhos beneficentes. Organizo eventos para hospitais infantis. Tenho amigos nos melhores círculos sociais de São Paulo. Você estava fora do país por 5 meses. 5 meses, Roberto. Quem vai acreditar que eu sou a vilã dessa história? Uma criança magra pode significar 1000 coisas. Distúrbio alimentar, ansiedade, problemas emocionais. E quem estava ausente durante todo esse tempo? Você. As palavras foram calculadas para atingir em cheio, e atingiram. Mas Roberto não recuaria. Não desta vez. Não quando Isabela estava tremendo em seus braços, o corpinho frágil colado ao dele como se ele fosse a única coisa entre ela e o abismo. Não me importa quem você conhece ou o que você é.
ele disse, a voz baixa, mas carregada de determinação. Isso acaba hoje. E se você tentar impedir que eu leve minha filha para receber cuidados médicos, eu chamo a polícia agora mesmo. Patrícia deu mais um passo em direção a eles e Roberto viu Isabela encolher-se ainda mais contra seu peito. Você vai se arrepender disso, Patrícia disse, cada palavra pingando veneno. Vou te destruir. Vou destruir sua reputação, sua empresa, tudo. Quando eu terminar com você, não vai sobrar nada. Roberto apenas se virou e saiu pela porta, ignorando os gritos cada vez mais altos de Patrícia atrás dele. Carlos ainda estava no portão do condomínio, conversando com um dos seguranças. Quando viu Roberto saindo apressado com Isabela nos braços, deixou a conversa no meio e correu até o carro abrindo a porta traseira. Para o hospital Albert Einstein, Roberto ordenou assim que entraram. E Carlos rápido. É urgente. O motorista olhou pelo retrovisor, viu a menina encolhida nos braços do patrão, o rostinho pálido e os olhos fundos, e acelerou sem fazer perguntas. O Mercedes saiu do condomínio com os pneus cantando no asfalto. Durante o trajeto pelas ruas vazias de São Paulo, Roberto ligou para o único número em que realmente confiava naquele momento. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz feminina a atendesse, carregada de sono e confusão. Alô? Roberto? São quase meia-noite, o que aconteceu? Juliana, a irmã de Marina, a tia de Isabela, a pessoa que ele havia afastado, que havia ignorado, que havia permitido que Patrícia bloqueasse. A culpa apertou ainda mais seu peito. Juliana, ele disse, e sua voz falhou, quebrando no meio. Eu estraguei tudo. Você estava certa. Sobre tudo. Preciso de você. Isabela precisa de você. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Roberto podia imaginar Juliana sentando na cama, processando as palavras, a raiva e o medo se misturando em seu rosto. Ela havia tentado avisá-lo. Havia tentado tantas vezes. Onde vocês estão? A voz dela estava tensa, controlada. Indo para o Einstein. É Isabela. Ela está... Ele olhou para a filha em seus braços, os olhos fechados agora, o corpinho finalmente relaxando depois de meses de tensão constante. Ela está muito mal, Juliana. Muito mal. Estou indo para aí agora. Não saia de perto dela até eu chegar. Você me ouviu, Roberto? Não deixe ninguém te convencer a sair de perto dela. Não vou, prometo. A ligação se encerrou. Roberto olhou pela janela, vendo a cidade passar em borrões de luz. São Paulo, à meia-noite, era um lugar diferente. As ruas da região central ainda tinham movimento. Pessoas saindo de bares, moradores de rua dormindo em calçadas, carros de aplicativo circulando. Mas conforme se aproximavam do bairro do Morumbi, onde ficava o hospital, as ruas ficavam mais vazias, mais silenciosas. O Albert Einstein era uma referência em excelência médica, um hospital privado que atendia a elite paulistana e tinha convênios internacionais. A entrada de emergência estava iluminada e Roberto saiu do carro antes mesmo que Carlos parasse completamente. Ele entrou praticamente correndo pelo portão automático, Isabela nos braços. A recepção da emergência pediátrica era um espaço amplo e moderno, com paredes decoradas com desenhos alegres de animais e plantas, poltronas confortáveis, televisores passando desenhos animados mesmo àquela hora. Mas Roberto mal registrou nada disso. Foi direto ao balcão onde uma recepcionista de uniforme azul claro o atendeu com um sorriso profissional. Boa noite, senhor. Em que posso ajudá-lo? Minha filha, Roberto disse, as palavras saindo atropeladas. Ela precisa de um médico. Agora, por favor. A recepcionista olhou para Isabela e seu rosto mudou imediatamente. O sorriso profissional desapareceu, substituído por preocupação genuína. Ela pegou o telefone e falou rapidamente com alguém. Já estou chamando um médico. Por favor, sente-se ali que alguém vai atendê-los imediatamente. Qual o nome dela? Isabela Almeida. 7 anos. A recepcionista digitou rápido no computador. Vocês têm convênio? Sim. A 1000. Mas não importa, vou pagar particular se for preciso. Só, por favor, chamem alguém rápido.
Não foram nem 2 minutos antes que uma médica jovem de jaleco branco aparecesse pela porta lateral. Ela era asiática, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, olhos atentos que imediatamente se fixaram em Isabela. Sou a doutora Tanaka, pediatra de plantão. Vamos para uma sala de exame, por favor. Roberto a seguiu por um corredor iluminado até uma sala equipada com uma maca pediátrica, aparelhos médicos e desenhos de super-heróis nas paredes tentando tornar o ambiente menos assustador para crianças. A médica ajudou Roberto a deitar Isabela na maca, e quando começou o exame, seu rosto ficou cada vez mais sério. Ela usou um estetoscópio para ouvir o coração e os pulmões de Isabela, verificou a pressão arterial com um aparelho especial para crianças, examinou os olhos com uma lanterninha, apalpou suavemente o abdômen. Isabela permaneceu quieta durante tudo, apenas se encolhendo ocasionalmente quando algo doía. Senhor Almeida, a médica disse finalmente, tirando as luvas. Preciso fazer algumas perguntas. Há quanto tempo Isabela está assim? Roberto sentiu o peso da pergunta como um soco. Eu estava viajando, começou a explicar. 5 meses, fora do país. Quando cheguei hoje, encontrei ela assim. E quem estava cuidando dela durante esse período? Minha esposa. A madrasta dela. A doutora Tanaka fez anotações em uma prancheta, seu rosto cuidadosamente neutro, mas Roberto podia ver a tensão em seus ombros. Isabela está severamente desnutrida. O peso dela está criticamente abaixo do esperado para a idade. Vou solicitar alguns exames de sangue urgentes para verificar deficiências de vitaminas e minerais, além de função hepática e renal. Também precisamos fazer uma avaliação mais completa. É grave? Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta. É muito grave, sim. Uma criança não chega nesse estado da noite para o dia. Isso levou semanas, possivelmente meses de privação alimentar. A médica pausou, escolhendo as palavras. Senhor Almeida, por lei, sou obrigada a relatar casos de suspeita de negligência ou maus tratos infantis ao Conselho Tutelar. Você entende isso? Roberto assentiu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Entendo e concordo. Minha filha foi maltratada. Eu sei disso agora. A médica colocou uma mão gentil em seu ombro. Vamos cuidar dela. Prometo. Mas vai levar tempo. Ela vai precisar ser internada, começar uma realimentação cuidadosa, fazer acompanhamento psicológico. Façam o que for necessário. Dinheiro não é problema. Não é sobre dinheiro, senhor Almeida. É sobre paciência, cuidado e amor. Sua filha foi traumatizada. O corpo dela vai se recuperar, mas a mente vai levar mais tempo. Nesse momento, houve uma batida urgente na porta e uma mulher entrou sem esperar resposta. Juliana. Ela tinha 40 e poucos anos, cabelos castanhos curtos, usando jeans e uma blusa simples como se tivesse saído de casa às pressas. Seus olhos imediatamente encontraram Isabela na maca e ela soltou um som estrangulado de angústia. Meu Deus, ela sussurrou, aproximando-se. Isabela, minha pequena. Isabela abriu os olhos e quando viu a tia pela primeira vez desde que Roberto chegara em casa, um pequeno sorriso apareceu no rosto pálido. Tia Ju. Juliana segurou a mãozinha magra de Isabela, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Estou aqui, querida. A tia está aqui e não vai deixar nada de ruim acontecer com você nunca mais. Ela se virou para Roberto e havia raiva em seus olhos, mas também algo que poderia ser compaixão. Eu tentei te avisar, ela disse, a voz tremendo, meses atrás. Tentei te dizer que algo estava errado, mas você não quis ouvir. Eu sei, Roberto respondeu, e não havia desculpa que pudesse justificar. Eu sei e vou carregar isso para sempre, mas agora preciso consertar. Precisamos consertar, a doutora Tanaka interrompeu. Vou providenciar a internação. Enquanto isso, uma enfermeira vai vir coletar sangue para os exames e vamos começar uma hidratação venosa. Isabela vai ficar em observação esta noite e amanhã podemos discutir o tratamento de longo prazo. Ela saiu da sala, deixando Roberto e Juliana com Isabela. Os 2 adultos ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo a respiração leve da menina. Patrícia sabe que vocês estão aqui? Juliana perguntou finalmente.
sabe. E ameaçou destruir minha reputação, minha empresa, tudo. Juliana soltou uma risada amarga. Claro que ameaçou. É o que pessoas como ela fazem quando estão perdendo o controle. Mas não vamos deixar que ela saia impune, Roberto. Minha irmã confiou Isabela a você. E você confiou Isabela a um monstro. Eu sei. Roberto passou a mão pelo rosto, exausto. Preciso de um advogado. Um bom. Especializado em direito de família e proteção infantil. Juliana puxou o celular. Conheço alguém. Dr. Henrique Alves. Trabalhou com uma amiga minha em um caso difícil de guarda. É implacável quando se trata de defender crianças. Liga para ele. Não. Importa a hora. Diga que é urgente. Enquanto Juliana fazia a ligação do lado de fora da sala, uma enfermeira entrou com um carrinho de equipamentos. Ela sorriu gentilmente para Isabela. Oi, lindeza. Vou coletar um pouquinho de sangue, tá bem? Vai doer só um pouquinho. Isabela olhou para Roberto, medo nos olhos. Papai fica? Papai fica, ele confirmou, segurando a outra mão dela. Não vou sair daqui. A coleta foi rápida e Isabela foi corajosa, apenas fazendo uma careta quando a agulha entrou. Depois a enfermeira instalou um acesso venoso e começou a hidratação. Vou trazer uma camisola hospitalar, mais confortável para ela, a enfermeira disse. E vocês querem alguma coisa? Café? Água? Café seria ótimo, Roberto disse. Vai ser uma longa noite. A enfermeira assentiu compreensiva e saiu. Momentos depois, Juliana voltou, guardando o celular. Henrique vai vir primeiro coisa amanhã de manhã. Ele disse para não sairmos daqui, não deixar Isabela sozinha nem por um segundo e não falar com Patrícia sem ele presente. Roberto concordou com a cabeça. Não pretendo deixá-la sozinha nunca mais. As horas seguintes passaram em um borrão de exames, médicos entrando e saindo, formulários sendo preenchidos. Por volta das 3 da manhã, Isabela finalmente foi transferida para um quarto particular no andar pediátrico. Era um quarto bonito, com paredes pintadas com nuvens e pássaros, uma cama hospitalar confortável, um sofá-cama para acompanhantes, televisão e banheiro privativo. Isabela adormeceu quase imediatamente, exausta física e emocionalmente. Roberto e Juliana se revezaram no sofá-cama, embora nenhum dos dois realmente dormisse. Ficavam apenas olhando para a menina dormir, ouvindo o bip constante do monitor cardíaco, vendo o soro gotejar lentamente na veia. Por volta das 6 da manhã, quando a luz do dia começava a entrar pela janela, a doutora Tanaka voltou com uma prancheta cheia de resultados de exames. Seu rosto estava sério, mais sério do que na noite anterior. Os resultados são muito preocupantes. Ela começou, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Isabela está com anemia severa, deficiência de vitamina D, vitamina B12, ferro, cálcio. A função hepática está comprometida, há sinais claros de desidratação crônica. Encontramos também alguns hematomas em diferentes estágios de cicatrização nos braços e pernas que sugerem contenção física ou quedas repetidas por fraqueza. Roberto sentiu náusea subir. Quanto tempo para ela se recuperar? Fisicamente, com alimentação adequada e suplementação, alguns meses. Mas a realimentação tem que ser gradual, muito cuidadosa, porque o corpo dela está tão debilitado que não pode receber comida normal de imediato. Há riscos sérios se não fizermos isso corretamente. Emocionalmente, a médica suspirou. Isso vai levar muito mais tempo. Vou encaminhar para nossa psicóloga infantil especializada em trauma. Isabela vai precisar de terapia intensiva, provavelmente por anos. Faremos tudo, Roberto disse, a voz firme. Tudo o que for necessário. A doutora Tanaka fez mais algumas anotações. Como informei ontem, já fiz o relato ao conselho tutelar. Um assistente social virá hoje para entrevistar vocês e, quando ela estiver pronta, Isabela também. E há outra coisa. A médica hesitou como se não quisesse dizer, mas soubesse que tinha que fazê-lo. Encontramos pequenas lesões na boca de Isabela, consistentes com episódios repetidos de fome extrema. Crianças nesse estado às vezes comem coisas não alimentares, terra, pedaços de papel, até próprias unhas. É um comportamento de desespero absoluto.
Roberto cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Juliana colocou uma mão em suas costas, ela mesma lutando contra as lágrimas. Como ele havia permitido que sua filha chegasse a um ponto de desespero tão absoluto? Como havia ignorado todos os sinais? Como havia confiado cegamente em alguém que torturava uma criança? Agora ela está segura, Juliana disse suavemente, tanto para Roberto quanto para si mesma. Agora vamos cuidar dela. E vamos fazer Patrícia pagar por cada segundo de sofrimento que ela causou. Por volta das 9 da manhã, um homem de terno cinza bateu na porta do quarto. Era alto, devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação metálica, uma pasta de couro sob o braço. Ele entrou com a postura confiante de alguém acostumado a tribunais e batalhas legais. Dr. Henrique Alves. Ele se apresentou apertando a mão de Roberto e, depois de Juliana. Juliana me contou por telefone sobre a situação. Trouxe alguns documentos para começarmos imediatamente. Ele puxou uma cadeira e abriu a pasta, revelando pilhas de formulários legais. Primeiro, vamos solicitar uma medida protetiva de urgência impedindo Patrícia Monteiro de se aproximar de Isabela. Já redigi o pedido, só preciso de sua assinatura. Segundo, vamos entrar com pedido de destituição do poder familiar no que diz respeito à guarda compartilhada que ela tinha como madrasta. Terceiro, vamos iniciar um processo criminal por maus tratos, negligência e intimidação de menor. Quanto tempo isso leva? Roberto perguntou, pegando a caneta que o advogado lhe estendia. Depende do juiz e da qualidade das evidências. Mas com o relatório médico detalhado, o relato do conselho tutelar e, eventualmente, o depoimento de Isabela em ambiente protegido com psicóloga especializada, temos um caso extremamente sólido. As evidências físicas são incontestáveis. Patrícia disse que vai me destruir, Roberto admitiu, assinando os documentos. Que tem contatos, influência na cidade. Dr. Henrique sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. Todos eles dizem isso. E às vezes até tentam, manipulam a mídia, contratam assessores de imprensa, vazam histórias falsas, mas no final, em um tribunal, o que importa são fatos concretos, evidências médicas irrefutáveis e o bem-estar da criança. E nós temos todos esses elementos solidamente do nosso lado. Ele passou as próximas 2 horas fazendo perguntas extremamente detalhadas, anotando cada informação, cada data, cada incidente que Roberto conseguia lembrar. Tirou fotos dos relatórios médicos com permissão da doutora Tanaka, gravou depoimentos em áudio, construiu meticulosamente um caso que seria difícil de derrubar. Quando terminou, tinha material suficiente para começar uma guerra legal. Vou protocolar os pedidos ainda hoje, ele disse ao se preparar para sair. A medida protetiva deve ser concedida nas próximas horas. Mantenham-me informado de qualquer movimento de Patrícia, qualquer ligação, mensagem, tentativa de contato. E não falem com ela em hipótese alguma sem minha presença. Nada. Nenhuma palavra. Entendido, Roberto concordou. O dia seguiu lento e pesado. Isabela acordou por volta das 11. Foi alimentada com uma dieta líquida especial que seu sistema digestivo enfraquecido pudesse processar sem causar mais danos, e depois voltou a dormir. Uma assistente social do hospital apareceu no início da tarde, uma mulher gentil de meia-idade que fez perguntas cuidadosas. Examinou os relatórios médicos com expressão cada vez mais grave e prometeu acompanhar o caso pessoalmente. Por volta das 4 da tarde, o celular de Roberto tocou. Era Carlos, o motorista, e sua voz estava tensa. Doutor Roberto, a senhora Patrícia está aqui no hospital. Tentou subir para o quarto de Isabela. Os seguranças da recepção estão segurando ela, mas ela está fazendo um escândalo enorme. Está gritando, ameaçando processar o hospital, dizendo que tem direitos. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Não deixem ela subir. De jeito nenhum. Estou ligando para o advogado agora. Ele ligou para Dr. Henrique, que disse que estava a 15 minutos de distância e já tinha em mãos a medida protetiva concedida por um juiz plantonista. Roberto desceu até o saguão do hospital, o coração batendo acelerado, preparado para mais um confronto.
Patrícia estava no meio do saguão, cercada por 3 seguranças que mantinham uma distância respeitosa, mas firme. Ela usava um vestido branco impecável, possivelmente de grife italiana, sapatos de salto alto, bolsa de marca, óculos escuros grandes mesmo estando dentro do prédio. O cabelo estava perfeito, a maquiagem impecável. Ela parecia ter saído de uma sessão de fotos para a revista de moda. Não alguém que estava sendo impedida de ver uma criança que supostamente amava. Quando viu Roberto descendo, pela escada ela avançou, mas os seguranças a seguraram gentilmente pelos braços. "Você não pode me impedir de ver Isabela", ela gritou, a voz ecoando pelo saguão e atraindo olhares de médicos, enfermeiros, visitantes e pacientes. "Sou a madrasta dela. Tenho direitos. Isso é sequestro." Nesse momento, as portas automáticas se abriram e Dr. Henrique entrou, acompanhado de um oficial de justiça uniformizado. O advogado caminhou diretamente até Patrícia, estendendo um documento oficial com selo do tribunal. "Senhora Patrícia Monteiro", ele perguntou formalmente. "Quem quer saber?" Ela retrucou, arrancando os óculos escuros. "Sou o advogado do Sr. Roberto Almeida. Esta é uma medida protetiva de urgência, concedida pelo juiz plantonista do Fórum Central. A senhora está formalmente proibida de se aproximar de Isabela Almeida em um raio de 500 metros, de entrar em contato com ela por qualquer meio, seja telefone, mensagem, redes sociais ou terceiros. Violação desta ordem resultará em prisão preventiva imediata." Patrícia arrancou o documento das mãos do advogado, leu rapidamente e seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria pura. "Isso é ridículo", ela gritou, jogando o papel no chão. "Aquela menina é problemática, tem distúrbios alimentares, recusa comida. E agora vocês querem me culpar. Porque ela é difícil? Eu tentei ajudá-la, fiz tudo o que pude." O oficial de justiça se adiantou pegando o documento do chão. "Senhora, a notificação está oficialmente feita. Preciso que a senhora se retire do hospital imediatamente. Se não o fizer por vontade própria, serei obrigado a chamar a polícia." Patrícia olhou ao redor do saguão, percebendo que dezenas de pessoas estavam observando a cena. Seu rosto estava vermelho, os olhos brilhando com lágrimas que poderiam ser de raiva ou de frustração por estar perdendo o controle. Ela olhou diretamente para Roberto, e havia tanto ódio naquele olhar que ele sentiu um frio percorrer sua espinha. "Vocês vão se arrepender", ela disse, cada palavra carregada de veneno destilado. "Todos vocês. Eu tenho amigos poderosos. Conheço juízes, promotores, jornalistas. Vou destruir suas vidas. Vou expor Roberto como o pai negligente que ele é. Vou mostrar para todo mundo que Isabela é uma criança manipuladora que inventou histórias. Quando eu terminar, vocês não vão ter nada." Então ela se virou, os saltos altos ecoando dramaticamente no piso de mármore do saguão, e saiu pelas portas automáticas, deixando um rastro de perfume caro e ameaças que flutuavam no ar como fumaça tóxica. Roberto subiu de volta para o quarto, as pernas tremendo levemente de adrenalina. Quando entrou, Isabela estava acordada, sentada na cama com o urso de pelúcia no colo, olhando pela janela onde os prédios de São Paulo se estendiam até o horizonte nebuloso. "Papai", ela disse quando ouviu a voz pequena. "A Patrícia veio aqui?" "Veio, mas não vai mais." Roberto se sentou na beira da cama, pegando a mãozinha fria de Isabela entre as suas. "Prometo que ela não vai mais te incomodar. Nunca mais." Isabela assentiu, parecendo processar a informação. Depois de um momento de silêncio, ela perguntou, quase em um sussurro: "Papai, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, minha pequena, qualquer coisa que você quiser. A mamãe realmente foi embora porque eu não era boa o suficiente?" Roberto sentiu seu coração se estilhaçar em 1000 pedaços novamente. Ele puxou Isabela com muito cuidado para seus braços, tomando cuidado para não desconectar os tubos do soro e do monitor cardíaco. "Não, meu amor. Nunca, nunca pense isso. A mamãe te amava mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que a própria vida. Ela não escolheu ir embora. Ela ficou muito doente de uma forma que nenhum médico conseguiu salvar e teve que partir. Mas não foi culpa sua. Nunca foi culpa sua.
E ela te amou até o último segundo, até o último batimento do coração dela. Mesmo quando eu fazia coisas erradas, mesmo quando eu não era perfeita. Você nunca foi imperfeita, Isabela. Você é exatamente como deve ser, perfeita do seu próprio jeito. E tudo que Patrícia disse para você eram mentiras. Mentiras cruéis de uma pessoa muito doente. A mamãe não te deixou. A vida levou ela de nós. Mas o amor dela por você continua vivo aqui. Roberto colocou a mão sobre o coração de Isabela. E aqui, ele colocou a mão sobre o próprio coração, para sempre. Isabela abraçou o pai, e pela primeira vez em 5 longos meses, Roberto sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse esperança real de consertar o que havia sido tão cruelmente quebrado. Não seria fácil, não seria rápido, mas agora, finalmente, eles estavam no caminho certo. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética e indiferente. Milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias de amor, dor, luta e esperança. Mas dentro daquele quarto de hospital, uma menina começava a jornada lenta, dolorosa e cheia de obstáculos, de volta para a vida. E um pai jurava com cada fibra de seu ser que nunca mais falharia com ela. Desta vez não, nunca mais. Os dias seguintes no hospital se transformaram em uma rotina cuidadosamente orquestrada de recuperação física e emocional. Isabela permaneceu internada por quase 2 semanas, um período que Roberto viveu como se estivesse em suspensão, cada hora marcada pelos pequenos progressos e pelos ecos dolorosos do que havia sido perdido. A doutora Tanaka visitava Isabela 3 vezes ao dia, monitorando cuidadosamente cada aspecto de sua recuperação. A realimentação era um processo delicado e perigoso. Depois de tanto tempo em estado de desnutrição severa, o corpo de Isabela não podia simplesmente voltar a comer normalmente. Havia riscos sérios, a médica explicou, de complicações graves onde o corpo sobrecarregado poderia sofrer danos ao receber nutrientes de forma muito rápida. Começaram devagar. Líquidos nutritivos especiais, pequenas porções de alimentos macios, facilmente digeríveis. A cada dia, aumentavam as calorias gradualmente, sempre monitorando os níveis sanguíneos, a função cardíaca, os sinais vitais. Isabela comia com hesitação no início, como se esperasse que alguém fosse tirar a comida dela a qualquer momento. Roberto sentava ao lado da cama durante cada refeição, encorajando-o gentilmente, nunca forçando, apenas estando presente. A psicóloga infantil do hospital, doutora Fernanda Reis, começou as sessões no 3º dia. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos, voz suave e extremamente paciente. As primeiras sessões eram apenas ela e Isabela brincando, desenhando, criando um espaço seguro onde a menina pudesse começar a processar o trauma. É importante não apressar, ela explicou para Roberto e Juliana em uma reunião particular. Isabela sofreu meses de situações muito difíceis. Ela foi convencida de que era culpada pela perda da mãe, de que não merecia amor ou comida. Desconstruir essas crenças vai levar tempo, paciência e muito, muito cuidado. Enquanto Isabela se recuperava, o mundo exterior explodiu em atividade frenética. Dr. Henrique trabalhou incansavelmente, construindo um caso legal sólido como rocha. Ele contratou investigadores privados que começaram a desenterrar a verdade sobre os últimos 5 meses da vida de Isabela. O que descobriram foi ainda pior do que Roberto imaginara. Uma semana após a internação, Dr. Henrique chegou ao hospital com uma pasta grossa de documentos e uma expressão grave. Ele pediu para falar com Roberto em particular, e eles se encontraram na pequena sala de reuniões do andar pediátrico. Roberto, o advogado, começou abrindo a pasta. Meus investigadores conversaram com vários ex-funcionários da sua casa. O que eles contaram é extremamente perturbador, mas também é exatamente o tipo de evidência que precisamos. Ele puxou depoimentos escritos. Francisca Oliveira, a empregada doméstica que trabalhou na casa por 3 meses durante a ausência de Roberto, foi demitida por Patrícia depois de questionar o tratamento dado a Isabela. Segundo seu depoimento,
Patrícia dava ordens estritas para servir porções minúsculas de comida para a menina, proibia os funcionários de dar qualquer alimento extra, mesmo quando Isabela implorava com fome e mantinha a criança trancada no quarto por horas, às vezes dias inteiros. Roberto sentiu náusea crescer. Continue, ele disse a voz rouca. Marcos Silva, o jardineiro, testemunhou que em várias ocasiões ouviu Isabela chorando e pedindo para sair do quarto, batendo na porta. Quando ele mencionou isso para Patrícia, ela disse que a menina estava sendo castigada por mau comportamento e que ele deveria se concentrar em seu trabalho e não nos assuntos da família. Dr. Henrique virou mais páginas. Sandra Costa, a professora particular de piano que Patrícia contratou, notou que Isabela estava cada vez mais magra e apática durante as aulas. Quando ela expressou preocupação, Patrícia disse que a menina tinha problemas alimentares e estava em tratamento, pedindo para Sandra não se intrometer. Sandra ficou com suspeitas, mas não sabia a quem recorrer, já que você estava fora do país, e Patrícia controlava todo o contato externo. Cada revelação era como uma facada no peito de Roberto. Como ele não viu? Como não percebeu? Tem mais, o advogado continuou, sua voz ficando mais dura. Investigamos os registros financeiros de Patrícia durante o período em que você esteve fora. Ela gastou quantias extraordinárias. Mais de R$200 mil em roupas de grife, joias, tratamentos estéticos, viagens para resorts de luxo com amigas. Enquanto isso, os registros mostram que praticamente nenhum dinheiro foi gasto com Isabela. Nenhuma roupa nova, nenhum brinquedo, nenhum livro. A menina foi completamente negligenciada, enquanto Patrícia vivia como uma rainha. Roberto cerrou os punhos sobre a mesa. Isso é suficiente para o processo? Dr. Henrique sorriu friamente. Isso, combinado com os laudos médicos, os depoimentos dos funcionários e eventualmente o depoimento de Isabela quando ela estiver pronta, é mais do que suficiente. Patrícia não vai escapar disso. Mas havia mais surpresas chegando. No 10º dia de internação de Isabela, um dos investigadores de Dr. Henrique fez uma descoberta extraordinária. A casa dos Almeida tinha câmeras de segurança instaladas, algo que Roberto havia esquecido completamente. As câmeras eram discretas, instaladas principalmente nos acessos externos, mas uma delas cobria parte do corredor do 2º andar, incluindo a porta do quarto de Isabela. As gravações eram armazenadas em um servidor em nuvem, e Patrícia, aparentemente, não sabia disso ou se esqueceu de apagá-las. O investigador conseguiu acesso legal através de uma ordem judicial, e o que as gravações mostraram foi devastador. Horas de Isabela batendo na porta do quarto, tentando abrir a maçaneta, chorando, implorando para sair. Patrícia passando pelo corredor, ouvindo claramente os pedidos de socorro da criança e simplesmente ignorando, às vezes até sorrindo. Em um vídeo particularmente chocante, Isabela consegue abrir a porta e sai cambaleando para o corredor fraca e desesperada. Patrícia aparece, empurra a menina de volta para o quarto e a câmera capta perfeitamente o olhar de terror absoluto no rosto de Isabela antes da porta se fechar novamente. Quando o Dr. Henrique mostrou as gravações para Roberto em um tablet, ele teve que sair correndo da sala. A imagem de sua filha, tão pequena, tão assustada, implorando por ajuda que não viria, era algo que queimaria em sua memória para sempre. Essas gravações são inquestionáveis, Dr. Henrique disse, quando Roberto voltou, pálido e tremendo. São evidências irrefutáveis. Patrícia pode contratar o melhor advogado de São Paulo, mas não há defesa contra isso. Enquanto isso, Patrícia não ficou parada. Fiel à sua ameaça, ela começou uma campanha calculada para destruir a reputação de Roberto e criar uma narrativa favorável para si mesma. Ela contratou uma assessora de imprensa cara e começou a vazar histórias selecionadas para blogs de fofoca e mídia sensacionalista. As manchetes começaram a aparecer. Empresário abandona filha por 5 meses. Madrasta dedicada impedida injustamente de ver enteada. Pai ausente acusa esposa após meses viajando.
Os artigos pintavam Roberto como um pai negligente que trabalhava demais e agora estava tentando transferir a culpa. Pintavam Patrícia como uma madrasta dedicada que fez o melhor possível em circunstâncias difíceis com uma criança problemática e um marido ausente. Juliana ficou furiosa quando viu as matérias. Ela está manipulando tudo, ela disse, jogando o celular na mesa da sala de espera do hospital. Está se fazendo de vítima. Como ela se atreve? É o que pessoas como ela fazem, Dr. Henrique respondeu calmamente. Manipulam a narrativa, jogam com as emoções do público, tentam criar dúvida. Mas quando chegarmos ao tribunal, a verdade vai falar mais alto. Durante esses primeiros meses, pequenos milagres aconteciam diariamente no hospital. Isabela começou a sorrir de novo, timidamente no início, depois com mais frequência. Uma enfermeira trouxe livros infantis, e Roberto passava horas lendo para ela, fazendo vozes diferentes para cada personagem, ouvindo as risadas delicadas que ele achava que nunca mais ouviria. Juliana visitava todos os dias após o trabalho, sempre trazendo pequenos presentes, flores, desenhos feitos por seus alunos da universidade que mandavam mensagens de encorajamento para a menina que não conheciam, mas por quem torciam. Houve momentos difíceis também. Pesadelos que faziam Isabela acordar gritando no meio da noite, chamando por ajuda, acreditando que ainda estava trancada naquele quarto. Momentos em que ela recusava comida, o medo de ser punida ainda ecoando em sua mente. Sessões de terapia onde ela chorava inconsolavelmente. Todo o trauma reprimido finalmente encontrando uma saída segura. Mas cada dia era um passo à frente. Cada refeição completada era uma vitória. Cada pesadelo que passava sem deixar cicatrizes profundas demais era um progresso. Através de tudo, Roberto e Juliana estavam lá, presença constante e inabalável, mostrando a Isabela que ela nunca mais estaria sozinha. 2 meses depois da internação inicial, quando Isabela finalmente recebeu alta hospitalar, foi um momento de alegria misturada com ansiedade. Ela havia ganhado quase 3 quilos, um progresso considerável, mas ainda longe do peso saudável para sua idade. As olheiras haviam diminuído, embora não desaparecido completamente. As bochechas começavam a ganhar cor novamente, um rosa suave substituindo a palidez doentia. Mas todos sabiam, especialmente a doutora Tanaka e a doutora Fernanda, que a recuperação física era apenas o começo. A recuperação emocional, a reconstrução da confiança, a cura das feridas invisíveis mas profundas na psique de Isabela levaria muito, muito mais tempo. Roberto tomou uma decisão difícil, mas necessária. Pediu afastamento temporário da empresa, delegando suas responsabilidades para diretores de confiança. Sua prioridade agora era Isabela, e nada mais importava. Juliana, por sua vez, pediu uma licença não remunerada do trabalho como professora universitária. Os 2 adultos formaram uma frente unida de proteção e cuidado para a menina. A questão da moradia foi resolvida rapidamente. Roberto não podia voltar para a casa do Jardim Europa. Aquele lugar estava contaminado por memórias terríveis para Isabela. Além disso, Patrícia ainda tecnicamente morava lá, e embora houvesse uma ordem de restrição, Roberto não queria correr riscos. Juliana ofereceu seu apartamento em Pinheiros, um espaço acolhedor de 3 quartos em um prédio antigo, mas charmoso. Não tinha o luxo da mansão, mas tinha algo que a mansão nunca teve: calor humano, segurança emocional, amor genuíno. Isabela teria seu próprio quarto, decorado com as cores que ela escolhesse, cheio de brinquedos e livros que ela pudesse realmente usar. A mudança aconteceu em uma tarde ensolarada de março. Roberto contratou uma empresa especializada para buscar as coisas de Isabela da casa do Jardim Europa, certificando-se de que Patrícia não estivesse presente durante o processo. Ele mesmo supervisionou cada caixa, cada objeto, querendo ter certeza de que nada importante seria deixado para trás. Trouxeram roupas que agora pareciam grandes demais para o corpinho ainda frágil de Isabela, brinquedos que ela mal tinha tocado nos últimos meses, livros com páginas ainda crocantes de tão pouco manuseados. O urso Senhor Bigodes, devidamente lavado e restaurado,
ganhou um lugar de honra na nova cama. O quarto que Juliana preparou para Isabela era o oposto completo do quarto estéril que ela havia deixado para trás. As paredes foram pintadas de um azul suave, que Isabela escolheu pessoalmente, com detalhes em branco e amarelo. Havia prateleiras baixas, cheias de livros ao alcance dela, uma escrivaninha pequena perto da janela, onde a luz do sol entrava generosa, um tapete macio onde ela podia sentar e brincar. Juliana pendurou cortinas leves com padrões de estrelas, colocou almofadas coloridas na cama, encheu o espaço de luz, calor e possibilidades. Na primeira noite no novo quarto, Isabela demorou para dormir. Ela ficou olhando para o teto, para as paredes, para os brinquedos organizados nas prateleiras, como se não conseguisse acreditar que aquilo tudo era real, que ninguém ia tirar de dela, que ela estava realmente segura. Roberto sentou ao lado da cama, segurando sua mãozinha até que ela finalmente relaxasse e o sono viesse. A rotina diária foi cuidadosamente construída para dar a Isabela estrutura sem sufocá-la. Café da manhã sempre às 8, preparado por Juliana ou Roberto, com opções variadas que Isabela podia escolher. Depois, algumas horas de atividades educacionais leves em casa, já que tinham decidido esperar mais um pouco antes de reintroduzir a escola e toda a pressão social que viria com isso. Almoço ao meio-dia, sempre equilibrado nutricionalmente, mas também com coisas que Isabela gostava. Tardes dedicadas a atividades relaxantes, pintar, ler, às vezes apenas assistir desenhos animados curvada no sofá entre Roberto e Juliana. Jantar às 6, banho às 7, histórias antes de dormir às 8, luzes apagadas às 8:30. 3 vezes por semana havia terapia com a doutora Fernanda. 2 vezes por semana, consultas com a doutora Tanaka para monitorar o progresso físico. 1 vez por semana, sessões com uma nutricionista especializada em recuperação de desnutrição infantil. A vida de Isabela era cheia de compromissos médicos e terapêuticos, mas cada um deles era um investimento em sua cura, um passo em direção à pessoa plena e saudável que ela merecia ser. Enquanto a vida cotidiana se reorganizava, o processo legal avançava implacavelmente. Dr. Henrique entrou com 3 ações simultâneas. Primeiro, um pedido de guarda definitiva para Juliana, com Roberto mantendo a guarda paterna plena, mas reconhecendo que Juliana seria a cuidadora principal enquanto ele se reestruturava. Segundo, um processo de anulação do casamento com Patrícia baseado em fraude e má-fé. Terceiro, uma ação judicial formal por negligência grave, intimidação e situações inadequadas envolvendo menor. A primeira audiência judicial aconteceu 3 meses após a internação de Isabela. O Fórum Central de São Paulo era um prédio imponente no centro da cidade, com corredores longos e salas de tribunal que ecoavam com décadas de dramas humanos. Roberto, Juliana e Dr. Henrique chegaram cedo, preparados para uma batalha longa. Patrícia apareceu acompanhada de um advogado famoso, conhecido por defender casos polêmicos e por usar táticas agressivas. Ela estava impecável como sempre, vestido discreto, mas caro, maquiagem leve, postura de quem não tinha nada a temer. Quando passou por Roberto no corredor, nem olhou em sua direção. A audiência foi conduzida por uma juíza de 50 e poucos anos, doutora Márcia Tavares, conhecida por sua firmeza e compromisso com a proteção infantil. Ela ouviu os 2 lados, examinou os documentos médicos, leu os depoimentos dos funcionários, assistiu trechos editados das gravações de segurança. O rosto da juíza ficou cada vez mais sério conforme a evidência se acumulava. O advogado de Patrícia tentou argumentar que Roberto era o verdadeiro negligente, que estava ausente, que Patrícia fez o melhor possível. Tentou sugerir que Isabela tinha problemas emocionais pré-existentes, que exagerava, que estava sendo manipulada contra a madrasta. Mas então veio o momento decisivo. Isabela, após meses intensos de preparação cuidadosa com a doutora Fernanda, estava pronta para dar seu depoimento. Ou pelo menos tão pronta quanto uma criança de 7 anos traumatizada poderia estar para reviver os piores momentos de sua vida diante de estranhos que decidiriam seu futuro.
A preparação havia sido longa e delicada. A doutora Fernanda passou semanas trabalhando com Isabela, usando bonecas e desenhos para ajudá-la a processar e articular suas experiências. Explicou repetidamente que contar a verdade não era ser má, não era trair ninguém. Era simplesmente dizer o que aconteceu. Que ela não estava em apuros, não ia ser punida, não ia ser mandada embora. Que Roberto e Juliana a amariam, não importasse o que ela dissesse, que ela estava segura agora e continuaria segura. Por lei, crianças testemunham em ambiente protegido, através de videoconferência, acompanhadas por psicólogo e longe da pressão do tribunal. A sala especial no fórum foi preparada com cuidado. Paredes pintadas com cores suaves, brinquedos espalhados casualmente, uma grande janela deixando entrar luz natural. Não parecia em nada com uma sala de tribunal. Parecia mais com uma sala de brinquedos em uma escola primária. Isabela entrou na sala segurando a mão da doutora Fernanda com uma força que fazia seus dedos ficarem brancos. Ela usava um vestido simples de algodão azul que Juliana havia comprado, o cabelo preso em 2 tranças. O urso senhor bigodes debaixo do outro braço. Ela olhou para a câmera com olhos arregalados, nervosa, assustada, mas também determinada de um jeito que só crianças que sobreviveram ao insuportável podem ser. Na sala de audiência principal, a sala ficou em silêncio absoluto quando a tela grande se acendeu. Patrícia estava sentada rígida na mesa da defesa, seu rosto cuidadosamente neutro, mas Roberto, que a conhecia, podia ver a tensão em cada músculo, o pânico mal disfarçado em seus olhos. Ela sabia que este era o momento crucial. Se Isabela conseguisse testemunhar de forma convincente, não haveria como se salvar. A sala de audiência ficou em silêncio absoluto quando a tela se acendeu. Isabela apareceu sentada em uma sala colorida e acolhedora, a doutora Fernanda ao seu lado. A menina estava visivelmente melhor, com mais peso, mais cor no rosto, mas ainda havia uma fragilidade nela que partia o coração. A juíza fez perguntas gentis. Isabela, com voz baixa mas firme, contou sua história. As refeições negadas, o quarto trancado, as noites de fome, as palavras cruéis sobre sua mãe, o medo constante. Ela não acusou dramaticamente, apenas relatou, com a honestidade simples de uma criança, o que havia vivido. Quando Isabela terminou e a tela se apagou, havia lágrimas nos olhos de vários presentes na sala, incluindo a escrevente e o oficial de justiça. A juíza olhou para Patrícia com uma expressão de desgosto mal contido. A decisão veio 2 semanas depois. A juíza concedeu a guarda temporária definitiva a Juliana, com recomendação de acompanhamento psicológico contínuo para Isabela. Determinou que Patrícia deveria se manter afastada da menina, impedida de qualquer contato. Encaminhou o caso para investigação mais profunda pela promotoria, recomendando que fossem tomadas medidas legais apropriadas. O processo de anulação do casamento foi concedido. O processo formal contra Patrícia foi aberto pelo Ministério Público. 6 meses depois, o julgamento aconteceu. Foi um julgamento que atraiu atenção significativa da mídia, especialmente depois que a jornalista Paula Mendes publicou uma série de reportagens investigativas detalhando o caso. A opinião pública, que inicialmente estava dividida por causa da manipulação de Patrícia, virou completamente quando as evidências vieram à tona. No tribunal, Patrícia tentou manter sua compostura, mas estava perdendo. Testemunhas, após testemunhas, confirmaram o padrão de comportamento. As gravações de segurança foram exibidas, causando comoção na sala. Os laudos médicos eram incontestáveis. O promotor público, um homem jovem e idealista chamado André Campos, apresentou seu caso com paixão controlada. Patrícia Monteiro não apenas negligenciou uma criança sob seus cuidados, ela sistematicamente, deliberadamente, cruelmente torturou psicológica e fisicamente uma menina indefesa. Ela privou Isabela de necessidades básicas, a isolou, a manipulou, a aterrorizou. E fez tudo isso enquanto vivia uma vida de luxo extremo, gastando fortunas em si mesma, enquanto uma criança sob seu teto passava fome.
A defesa tentou contra-argumentar, mas não tinha muito com que trabalhar contra a montanha de evidências. Tentaram argumentar problemas emocionais de Isabela, mas os especialistas derrubaram isso rapidamente. Tentaram culpar Roberto por estar ausente, mas o promotor apontou que isso não absolvia Patrícia de suas ações deliberadas. O júri deliberou por apenas 3 horas. Quando voltaram, o veredicto era unânime, culpada em todas as acusações. A sentença veio 1 semana depois. A juíza Márcia Tavares, agora em seu papel final no caso, foi contundente em suas palavras. Patrícia Monteiro cometeu atos de crueldade deliberada contra uma criança indefesa que dependia dela para sobrevivência e proteção. Ela manipulou, mentiu, aterrorizou e quase causou danos irreversíveis. Esta corte não pode e não vai tolerar tal comportamento. Patrícia foi condenada. A sentença incluía 5 anos de reclusão em regime fechado, com possibilidade de progressão após cumprimento de parte da pena e bom comportamento. Uma multa substancial equivalente a R$300 mil, que seria revertida para instituições de proteção infantil. Proibição permanente de trabalhar com crianças, assumir qualquer papel de guardião ou curador de menores. Obrigação de indenizar Isabela por danos morais em um valor que seria depositado em um fundo fiduciário até ela atingir a maioridade. E talvez, o mais doloroso para alguém como Patrícia, que tanto valorizava sua imagem pública, a perda completa de sua reputação na sociedade paulistana que ela tanto cultivara. Enquanto a sentença era lida, Patrícia permaneceu imóvel, apenas seus olhos revelando a tempestade interior. Quando os oficiais de justiça se aproximaram com as algemas, ela finalmente reagiu. Tentou argumentar, sua voz subindo em tom e desespero, dizendo que aquilo era injusto, que ela era a vítima, que todos estavam conspirando contra ela. Mas sua máscara de controle havia finalmente rachado completamente, revelando a pessoa manipuladora e cruel que sempre existiu por baixo da fachada polida. Ela foi levada da sala de tribunal, seus gritos ecoando pelos corredores até serem silenciados por portas de segurança. Roberto observou tudo com uma mistura complexa de emoções. Não era alegria ver alguém sendo levado preso. Não era vingança que ele sentia. Era algo mais profundo e mais silencioso. Era justiça. Era a confirmação de que o sistema, às vezes falho e lento, havia funcionado desta vez. Era o conhecimento de que Isabela estava finalmente, definitivamente segura. Roberto, sentado ao lado de Juliana nas galerias do tribunal, sentiu um peso imenso ser levantado de seus ombros. Não era alegria, não era vingança, era apenas alívio. Alívio de que, finalmente, justiça havia sido feita. Os meses seguintes trouxeram transformação genuína. Isabela, sob os cuidados amorosos de Juliana e a presença cada vez mais constante de Roberto, começou a florescer. Ela voltou para a escola, inicialmente com medo e hesitação, mas gradualmente fazendo amigos, participando de atividades, sorrindo mais. A terapia com a doutora Fernanda continuou, 2 vezes por semana, um espaço seguro onde Isabela podia processar seus traumas, aprender que não foi culpada, reconstruir sua autoestima. Houve dias difíceis, pesadelos, momentos de pânico quando algo a fazia lembrar. Mas havia também dias cada vez mais frequentes de risadas, brincadeiras, descobertas. Roberto mudou completamente suas prioridades. Reestruturou a empresa para poder trabalhar principalmente de casa, participando de reuniões remotamente, viajando apenas quando absolutamente necessário. E sempre por períodos curtos. Ele estava presente para o café da manhã, para ajudar com lição de casa, para ler histórias antes de dormir. Estava reconstruindo a relação com a filha, um dia de cada vez. Juliana se revelou uma cuidadora extraordinária, paciente, amorosa, firme quando necessário, sempre presente. Ela transformou o apartamento em um verdadeiro lar, cheio de calor, risadas e segurança. Isabela a chamava de Tia Ju, e os laços entre as duas se aprofundavam a cada dia. 1 ano após a internação inicial, houve uma audiência final para formalizar a guarda permanente.
A juíza, satisfeita com os relatórios de progresso, concedeu oficialmente a guarda compartilhada entre Juliana e Roberto, com Juliana como guardiã principal. Isabela estava presente na audiência, agora com 8 anos, visivelmente mais saudável, mais feliz. Quando saíram do fórum naquela tarde, o sol de São Paulo brilhava forte. Isabela segurava as mãos de Roberto e Juliana, balançando os braços, contando sobre algo engraçado que aconteceu na escola. Ela estava usando um vestido amarelo que ela mesma havia escolhido, o cabelo preso em 2 tranças que Juliana havia feito pela manhã. "Podemos tomar sorvete?" Isabela perguntou, olhando para os 2 adultos com esperança. Roberto e Juliana trocaram um olhar e sorriram. "Claro, minha princesa", Roberto disse. "Qualquer sabor que você quiser." Eles caminharam pelas ruas de Pinheiros até uma sorveteria que Isabela adorava. A menina pediu 2 sabores. Comeu feliz enquanto conversava animadamente sobre um desenho que estava fazendo na aula de artes. Roberto e Juliana a observavam, os corações cheios de um amor protetor e profundo. À noite, no apartamento, depois que Isabela foi dormir, Roberto e Juliana sentaram na sala com chá. Conversaram sobre o dia, sobre o futuro, sobre como Isabela estava progredindo maravilhosamente. "Você salvou ela", Roberto disse, olhando para a cunhada com gratidão infinita. "Quando eu falhei, quando cometi os piores erros possíveis, você estava lá." Juliana balançou a cabeça. "Nós salvamos ela. Juntos. E Marina estaria orgulhosa. Ela confiou Isabela a você, e mesmo tendo tropeçado no caminho, você se levantou e lutou por ela." Roberto sentiu lágrimas queimarem os olhos. "Penso na Marina todos os dias. Me pergunto o que ela diria sobre tudo isso. Ela diria que você aprendeu, que você cresceu, que você finalmente está sendo o pai que Isabela precisa." Passaram-se mais meses. Isabela continuou a se recuperar, a crescer, a se transformar. Ela descobriu amor pela pintura, passando horas criando mundos coloridos em telas. Fez amigos na escola, participou de uma peça teatral, ganhou um prêmio de melhor aluna em ciências naturais. Em seu 9º aniversário, Roberto e Juliana organizaram uma festa no apartamento. Nada extravagante, apenas amigos próximos da escola, decorações simples, um bolo de chocolate que Isabela ajudou a escolher. A menina estava radiante, cercada, de amigos, rindo, brincando, sendo simplesmente uma criança feliz. No final da festa, quando os convidados haviam ido embora e Isabela estava ajudando a recolher decorações, ela parou e olhou para Roberto e Juliana com uma expressão séria. "Papai, tia Ju", ela disse. "Posso falar uma coisa?" "Claro, meu amor", Roberto respondeu, agachando-se para ficar na altura dela. "Qualquer coisa." Isabela olhou para os 2, seus olhos castanhos, brilhando com uma sabedoria além de seus 9 anos. "Eu só queria dizer que eu estou feliz. De verdade. Eu sei que tudo foi muito difícil e assustador. Mas agora, eu tenho vocês 2, e eu sei que vocês me amam e eu me sinto segura. E isso é tudo que eu sempre quis." Roberto a puxou para um abraço apertado, lágrimas escorrendo livremente agora. Juliana se juntou ao abraço, os 3 formando um círculo fechado de amor e proteção. "Nós também te amamos, minha pequena", Roberto sussurrou. "Mais do que tudo no mundo." Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética, milhões de histórias se desenrolando simultaneamente nas ruas, prédios e casas da megalópole. Mas dentro daquele apartamento em Pinheiros, uma história particular havia encontrado seu final feliz. Não foi fácil, não foi rápido. Houve dor, trauma, erros terríveis e consequências devastadoras. Mas no fim, o amor prevaleceu. A justiça foi feita. E uma menina que quase foi destruída encontrou seu caminho de volta para a vida, para a alegria, para a esperança. Isabela cresceria, levando sempre as cicatrizes do que viveu, mas também a força de ter sobrevivido. Roberto carregaria para sempre a culpa de suas falhas, mas também a redenção de ter lutado pela filha. Juliana teria a satisfação de ter honrado a memória de sua irmã, protegendo e amando a sobrinha como se fosse sua própria filha. E
Marina, onde quer que estivesse, poderia finalmente descansar em paz, sabendo que sua filha estava segura, amada e feliz. Anos depois, quando Isabela já era uma adolescente confiante e articulada, ela pintou um quadro que pendurou na sala. Era uma imagem de 3 pessoas de mãos dadas, sob um céu azul brilhante, cercadas por flores coloridas. Quando perguntaram o título, ela sorriu e disse simplesmente: Recomeço. Porque no final, era exatamente isso que haviam conseguido. Não apagar o passado, mas construir um futuro melhor a partir dos escombros. Juntos, como família, como sobreviventes, como pessoas que escolheram o amor ao invés do desespero. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Isabela e Juliana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, luta e renascimento, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos narrativas intensas como essa, que revelam os desafios mais profundos que as famílias enfrentam e mostram que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a coragem podem transformar destinos. Sua presença aqui nos motiva a continuar contando histórias que importam. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções.